Então, minha gente, o assunto hoje é a tal da dezembrite. Dezembrite é um nome, né, um apelido para essa síndrome do fim do ano, para esse conjunto de sinais e sintomas, esse conjunto de sinais e sintomas que aparece nessa época de dezembro na vida de muitas pessoas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, essa época do ano, mês de dezembro, costuma evocar nas pessoas muito sentimento, não em todas as pessoas, né, mas em algumas pessoas, evoca sentimentos de tristeza, de melancolia, de saudade, de angústia, estresse, porque as festas de dezembro, tudo que acontece em dezembro, não é só Natal e Ano Novo, não. São casamentos, são formaturas, são confraternizações, tudo isso, todo esse pacote de coisas que acontecem em dezembro, nos expõe a esse tipo de sentimentos. E isso ocorre por causa da expectativa que a gente cria em torno do ano novo, somado às frustrações do ano que termina. A gente começa a fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação e verificar que às vezes muita coisa que a gente planejou no ano que passou a gente não conseguiu realizar. E aí vem a frustração. E a gente às vezes também faz uma expectativa muito alta a respeito do ano que vem, do ano que está chegando. E isso, então, são algumas das causas que trazem esses sentimentos aí de depressão, tristeza, melancolia, saudade, angústia, etc. É exatamente esse clima de dezembro, as músicas de Natal, as lojas enfeitadas, as confraternizações, a troca de presentes, a gratidão, a esperança. Todo esse clima de Natal, para muitos, é lógico, é motivo de alegria, de felicidade, de celebração. Mas para muitas outras pessoas, por razões as mais diferentes possíveis, essa época do ano não é época de alegria, é época de ansiedade, é época de depressão, tem um aspecto triste, nada festivo, porque o fim do ano, esse mês de dezembro e tudo que acontece em dezembro, tem múltiplas representações para as pessoas, não representa para todas as pessoas a mesma coisa. Para alguns, como eu disse, representa alegria, celebração e regozijo, e para outros representa tristeza, saudade, angústia, nostalgia. A sensação que as pessoas têm é essa: mais um fim de ano chegou, e chegou muito rápido, né? Vocês vão concordar comigo que o ano voou, correu demais. Mais um fim de ano chegou e não deu tempo de realizar tudo o que planejei, né? Joana Dark, para mim, tristeza. Joana. Tá bom, vai acompanhando o meu raciocínio para você, porque lá para o final eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões para você lidar melhor com essa situação no fim de ano, tá? A Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse, a associação, essa é brasileira, essa associação, ela fez uma pesquisa mostrando que no mês de dezembro o estresse das pessoas aumenta em 75%, por causa dessas coisas todas que acontecem em dezembro que eu estou dizendo para vocês. Esse conjunto de sinais e sintomas, essa síndrome do fim do ano, essa dezembrite, não é uma doença que conste no catálogo, no CID, na Classificação Internacional de Doenças, tá, gente? Não existe um transtorno mental chamado dezembrite, não. Isso é um apelido que os profissionais da área de saúde mental estão usando para descrever esse conjunto de sintomas que se manifesta nessa época. Nessa época, nos consultórios de psicologia, de psiquiatria e até em outras especialidades, na cardiologia, na ginecologia, muitas pessoas chegam queixando dessa tristeza, dessa angústia, desse desânimo, dessa vontade de que passe tudo depressa e já chegue o dia 2 de janeiro rápido para passar logo isso tudo que acontece. Então, assim, quero que vocês entendam isso, tá? Não é um transtorno mental, não. É uma forma que os profissionais de saúde mental encontraram para descrever esse conjunto de sinais e sintomas que se manifesta nessa época. Gente, parece brincadeira, mas não é. É real e acontece exatamente numa época do ano em que todas as pessoas, eu inclusive, você também, estão abarrotadas de coisas para fazer. Abarrotadas de compromissos. É organização de festa em família, é compra de presentes, é filas que você tem que enfrentar, é concluir, por exemplo, pendências do trabalho, coisas do trabalho que você tem que entregar no final do ano, planejar como é que vai ser, não só o Natal, mas planejar como é que vai ser a sua virada do ano, planejar, fazer metas para o ano seguinte, coisas que você quer realizar no ano seguinte. Enfim,
é extensa a lista de tarefas que as pessoas têm para fazer nessa época do ano e o tempo para fazer tudo isso é muito escasso, é tudo muito corrido. Então é isso que leva as pessoas à ansiedade, à irritabilidade, ao estresse e essas coisas juntas vão afetar a saúde física e mental das pessoas. Então, para entender melhor esse fenômeno que ocorre em dezembro, vou falar aqui para vocês algumas causas dessa tristeza do fim de ano, tá? Mas assim, essas causas que eu vou citar, é lógico que não vão abarcar todas as causas existentes. Eu vou citar as mais comuns, porque tem outras causas que às vezes são muito particulares da pessoa, não é uma causa que é comum a um grande número de pessoas. Eu vou citar as causas mais comuns e mais corriqueiras, tá? Então, causas para a tristeza do fim de ano. Correria, estresse, sobrecarga de atividades e falta de planejamento para viver esse dezembro de uma forma leve e saudável. Outra causa, traumas do passado e lembranças dolorosas relacionadas a perdas e acontecimentos que a pessoa teve na vida. Eu conheço muitas pessoas que tiveram parentes próximos que morreram, por exemplo, dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, o próximo ao Natal. E o meu pai, por exemplo, morreu dia 31 de dezembro. A gente até brinca que ele, depois que passa tudo, a gente consegue brincar com o fato, né? A gente, na nossa família, brinca que meu pai morreu no ano e enterrou no outro. Porque ele morreu dia 31 e depois enterrou no dia 1º do outro ano, né? Sepultou no outro dia. Não dava para sepultar no mesmo dia. Então, assim, tem pessoas que ficam marcadas com essas perdas. Pode ser um acidente que teve na família, um divórcio que teve nessa época do ano, uma briga, alguma coisa que traumatizou a pessoa e ela não gosta dessa época do ano, porque essa época do ano vai fazer ela lembrar dessas coisas desagradáveis que aconteceram no passado. Outra causa para a tristeza de fim de ano é quando a pessoa tem pais divorciados, quando a pessoa mora distante da família, está longe da família, não pode passar o Natal e o Ano Novo junto, ou quando a pessoa está sozinha por algum outro motivo, né? Mora sozinha, não tem parentes próximos, ou é opção dela ficar sozinha. Então isso também é motivo para a tristeza do fim de ano. Outro motivo, altas cobranças externas e internas. Vocês vão convir comigo que é uma época de muita cobrança, né? De muita exigência. Tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo gostoso na ceia, tem que ter presente para todo mundo, tem que dar conta de tudo. E essa correria, o comércio fica aberto até mais tarde. E então, assim, o movimento nas ruas aumenta assustadoramente. Então, essas cobranças externas e internas também, que a gente faz a nós mesmas, é causa dessa tristeza do fim de ano. Outra causa é a falta de planejamento para o ano que vai começar, a idealização excessiva, a expectativa muito alta que você coloca sobre o ano que vai começar. Você coloca uma expectativa alta com metas assim inalcançáveis, você não vai conseguir alcançar e isso pode te gerar uma tristeza também. Medos variados. Nessa época do ano as pessoas têm medos de várias coisas. Por exemplo, medo de se expor nas festas, medo de relacionamentos, de aprofundar relacionamentos ou até de romper relacionamentos, medo dos próprios planos que a pessoa tem para o futuro, enfim, surge medo aí de todo lado, né? Medo de não dar conta de estar na festa bem e satisfeita, né? Medo de chorar na hora da festa, tem medo de tudo quanto é jeito. Outra causa para a tristeza, autoestima baixa, autoconfiança também baixa, ou falta de autoconfiança, e também autoconhecimento escasso ou ausente. Pessoa que não se conhece, não sabe quais são seus potenciais, quais são seus limites, até onde ela pode chegar, até onde ela não deve avançar. Pessoa que não tem autoconhecimento sofre nessa época do ano, porque às vezes ela vai se impor coisas que ela não está pronta para fazer, ou vai deixar de fazer coisas que ela está pronta para fazer, mas não sabe que está pronta para participar, para fazer, para contribuir, né? Outro motivo de tristeza é aquela sensação de vazio após as festas. A família vai todo mundo embora, acabou a ceia, acabou os presentes, cada um foi para sua casa e agora nós voltamos à rotina. E às vezes a rotina da pessoa é uma rotina pesada, é uma rotina insatisfatória. Então, essa sensação de vazio pós-festas é mais ou menos aquela sensação da tristeza do final do domingo. Vocês já viram, né? Que até a pessoa fala assim, quando eu ouço a musiquinha do Fantástico, eu já sei que o domingo está acabando e que amanhã é segunda-feira e que começa tudo de novo. Aí bate uma tristezazinha, assim, uma angústia na pessoa. Essa sensação de vazio após as festas é semelhante a essa tristeza do final do domingo, tá? E uma última causa para essa tristeza do fim do ano são conflitos existenciais.
Às vezes a pessoa tem conflitos, divergências com a família, às vezes ela tem divergências com ela mesma, porque às vezes não aceita a vida que tem, não aceita o corpo que tem, não aceita a imagem que tem, não aceita o status social que ela tem, não aceita o emprego que tem, não aceita a vida como ela é. Então, assim, esse momento é um momento de muita reflexão, aí esses conflitos vêm à tona. Às vezes, durante o ano, no decorrer do ano, esses conflitos ficam aqui abafados, né? Pressionados, reprimidos. Mas quando chegam as festas, chegam esse agito de dezembro, né? E quando chega a Simone cantando, então é Natal, o que você fez? Nossa, bate uma angústia, né? Porque todo ano a Simone está aí cantando a mesma coisa, perguntando a mesma coisa. Então é Natal, e o que você fez? Então isso suscita reflexões, não é mesmo? Então, às vezes, a pessoa tem esses conflitos abafados, pressionados, reprimidos durante o ano, mas em dezembro eles explodem, eles vêm à tona e a pessoa vai assistindo o ano acabar, vai assistindo o ano ficar para trás e vendo um novo ano chegando e ela sem, às vezes, planejamento, sem tudo do mesmo jeito, da mesma forma como estava há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás. Entenderam, gente? Está fazendo sentido para vocês? Dá um ok aí para ver. A Joana d'Arc falou verdade. Verdade? O que você está falando verdade, Joana d'Arc? É da Simone que você está falando? Porque a Simone vem todo ano perguntar pra gente, então é Natal. Deve ser isso que a Joana d'Arc está falando. Dá um ok aí se vocês estão acompanhando meu raciocínio e se está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando, as causas da tristeza do fim de ano. Thaís, está entendendo direitinho? A Joana d'Arc, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então é a Simone, gente. Ai, ai, muito engraçado esse negócio da Simone. Tem um meme na internet que tem uma moça escutando esse disco da Simone, aí ela chega, pega o disco da Simone e quebra. A Simone tá cantando essa música, ela arranca o disco da vitrola, que é a vitrola antiga, pá, e quebra ele, porque ela não quer mais ouvir a Simone falando, então é Natal, o que você fez? Então agora vamos ver como lidar com essa situação, como contornar essa situação, como lidar com essa situação, como contornar essa tristeza do fim de ano. Simone e Roberto Carlos quando aparece. Tem o Roberto Carlos também que ele foi, não sei se ele ainda tem feito shows em dezembro, mas geralmente os natais eram o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos cantando. A Thaís Rizelina aparece, já dá vontade de chorar. Não sei, mas eu acho que ultimamente, eu não estou acompanhando isso, mas eu acho que ultimamente o Roberto Carlos não tem feito show em dezembro, não. Então, gente, vamos ver. A primeira coisa para você lidar, antes de eu falar das dicas, das sugestões de ações para você lidar com a situação, o pré-requisito, a Maria Madalena vai ter, assim, vai ter o Roberto Carlos, né, Madalena? Então se prepare, Thaís, para você ouvir o Roberto Carlos mais uma vez. Esse cara sou eu. É um período que mexe muito com as emoções, a Olga está falando. Exato, Olga, você tocou no ponto. É um período que mexe muito com as emoções, tanto as emoções positivas como as emoções negativas. Pessoa que teve perdas, que vai sentir a ausência de alguém nessa festa de Natal, nessa passagem de Ano Novo, aquela pessoa que já se foi, a ausência dela vai ser muito sentida, vai ser percebida, vai ser lembrada. Ivana, gosto muito dessa preparação e quando chega o dia fico saudosa, porém muitas pessoas não convidam o aniversariante para a festa. É isso mesmo, gente. Às vezes o foco da festa fica muito no comércio, na comida, na troca de presentes, no consumismo. E a essência do Natal, que é o nascimento de Jesus, fica esquecida, né? Essa essência fica em segundo plano, fica apagada, fica encoberta por tantas outras coisas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui à frente. Ana Maria, estão descongelando o Roberto. Pois é. Bom, mas enquanto ele estiver conseguir cantando, palmas para ele, né? Porque ele já é um idoso, né? Eu acho que ele está fazendo vantagem. Se ele consegue continuar cantando, ele está fazendo vantagem. E ele já tem um legado, ele já deixou um legado para a música popular brasileira, né? A gente brinca e tudo, mas é com respeito, né? Joana d'Arc, sinto muita falta do meu pai. Pois é, Joana d'Arc, pois é. Sempre que passa para mim, quando passa o Ano Novo, eu sempre lembro do meu pai. Mas assim, lembro com saudade, mas não com tristeza, com dor, né? Com angústia. Lembro das coisas boas que a gente viveu juntos, das características, qualidades boas dele. E isso me abastece bastante, né? Ter essas lembranças boas das qualidades dele que ele deixou, das marcas dele que ele deixou conosco, com a família, com os filhos, com a família que ele criou, né? Então, gente, um pré-requisito para você contornar essa situação da tristeza de fim de ano, primeira coisa é abrir espaço para a tristeza, a saudade e a nostalgia. Então, se você sente saudade de alguém, se você sente tristeza pela falta de alguém, se permita sentir.
Não reprima esse sentimento. Gente, sofrimento não é pra gente ficar evitando e achando que a gente nunca vai sofrer na vida. Sofrimento faz parte da vida. E esses sentimentos negativos também fazem parte da vida. Então o que a gente tem que fazer é atravessar esses sentimentos, atravessar essas dificuldades. Usando uma metáfora aqui, né, da questão de atravessar as dificuldades, quando eu estou pedalando, nem toda a estrada é plana, nem todo lugar que a gente pedala é plano, é um piso lisinho, fácil de pedalar, ou é descida. Não, gente, tem trechos da caminhada, pedalada, que é morro, é estrada ruim, cheia de valas, cheias de cascalho, né, Thaís? Cheia de cascalho, cheias de pedras, de coisas que fazem a gente derrapar e pedalar e a bike não vai e você tem que pôr força, mas eu sei que aquilo vai acabar, que eu vou atravessar aquele lugar difícil e lá na frente vai ter outro trecho, ou de descida ou de plano, né? De território plano, certo? E na vida é assim também. Esses sentimentos de tristeza, de saudade, de nostalgia, de falta, que a gente sente de alguém, vão aparecer. Então você encare eles como os morros da sua jornada, como se fosse um morro que você está atravessando, um terreno difícil, árido, que tem que fazer força, que é apertado, que é penoso. A Thaís está dizendo, aí temos que ter força e foco. Exatamente, você não pode perder a concentração na hora que você está passando num território desse, você tem que estar focada ali no que você está fazendo e colocar força. E quando eu estou num morro muito difícil, eu tenho um mote, sabe? Vocês já viram aquela frase, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho até uma camisa de bike que está escrito isso atrás. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, quando eu estou num morro muito difícil, eu vou com essas palavras na minha cabeça. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou pedalando nesse ritmo. Eu quero, cada frase dessa é uma pedalada. Eu posso, eu consigo. Porque isso me dá motivação, isso me dá gás para poder enfrentar aquela adversidade e saber que aquilo é transitório, que lá na frente eu vou encontrar um terreno melhor para pedalar com mais conforto. Então, abra espaço para sentir esses sentimentos de tristeza, de melancolia, de saudade, de nostalgia. Atravesse esse sentimento, sabendo que ele vai acabar, que ele é transitório, ele não vai ficar na sua vida para todo sempre, né? É seu direito sentir o que você está sentindo, é seu direito sentir saudade, é seu direito sentir tristeza, é seu direito sentir falta daquela pessoa que não está mais presente na vida de vocês. Não é vergonhoso e você não precisa fingir que está tudo bem, que nada está acontecendo, porque a gente é de carne e osso, a gente faz parte da vida ter esses sentimentos, né? Então, permita-se sentir, permita-se atravessar essa angústia, atravessar essa tristeza, porque isso é fundamental para você lidar com a situação. Se você que ficar querendo reprimir esse sentimento, se você ficar querendo negar esse sentimento, vai ser pior, porque você vai botar isso para dentro, vai implodir lá para dentro, vai te dar pode te dar uma doença psicossomática, pode te dar um problema emocional mais grave, né? Sei lá, não põe pra dentro não, põe pra fora, né? Permita-se sentir. E não se renda, gente, não se renda à ditadura da felicidade. A essa coisa que anda aí circulando pelas redes sociais de que você tem que ser feliz sempre, a qualquer preço, custe o que custar. Que você tem que ter sucesso de qualquer maneira, que você tem que sair bem nas fotos o tempo todo. Não é assim, gente, isso não é vida real, tá? Isso não é vida real. Quem tá sempre aparentando que tá feliz o tempo todo, que tá no sucesso, que tá nas fotos boas o tempo todo, é uma vida fake, né? É uma vida falsa, porque isso não existe. Todo mundo passa por algum tipo de sofrimento na vida e você não vai ser diferente. Então essa é a premissa básica para você driblar, contornar essa situação da tristeza de fim de ano. É óbvio, gente, é claro que não existe uma receitinha pronta para você seguir um passo a passo. Faz isso primeiro, faz isso em segundo, faz isso em terceiro. O que eu vou colocar aqui para vocês são algumas maneiras de pensar diferente, algumas ações e algumas iniciativas que podem ajudar você ou alguém do seu lado, alguém do seu convívio, podem ajudar vocês a contornar a situação, a diminuir a angústia e a lidar melhor com esses sentimentos negativos que aparecem nessa época do ano, tá? Primeira coisa, primeira dica, primeira ação que você deve ter que pode te ajudar a lidar melhor com o dezembro é planejar. Programe-se, faça listas de prioridade, tenha foco, evite o desperdício de tempo e o desgaste emocional. Então, por exemplo, para mim é um desgaste muito grande dessa época do ano ir para o centro da cidade, que eu moro no bairro, e ir para o centro da cidade de carro.
O trânsito é muito lento, é muito cheio, muito engarrafado. Chega lá, gente, eu não encontro lugar para estacionar facilmente, é uma luta. Então, uma coisa que eu já decidi é não sair de carro lá para os lados do centro da cidade nessa época do ano. Não vou para aqueles lados. Se for aqui para o lado da Zona Sul, eu ainda me aventuro, porque ainda tem um fluxo melhor no trânsito. Mas lá para os lados do centro da cidade, Rio Branco, Independência, Getúlio Vargas, nem pensar. Então, assim, isso é um planejamento que eu faço. Eu renuncio ao conforto de ir de carro para não ter o desgaste emocional de ficar presa no trânsito, de perder hora de algum compromisso, de não encontrar estacionamento. Então é disso que eu estou falando. Faça listas, faça planejamento. Poupe o seu desgaste emocional, né? Poupe suas emoções naquilo que for possível. Tá bom? Segunda dica. Desapegar-se do passado. Desapegar, gente, não significa esquecer, anular, negar. Significa você extrair do que aconteceu com você no passado, seja lá o que for, extrair lições e aprendizados daquilo que aconteceu. Use essa data de dezembro, essas comemorações, essas festividades, essas preparações todas, para ressignificar ou solucionar frustrações passadas que aconteceram nessa época do ano, tá? Autoavalie-se, que é uma época mesmo de reflexão, como eu disse. Altere comportamentos seus que você considera que são desagradáveis, que são prejudiciais para você. Procure se livrar desses comportamentos e respeite seu próprio tempo ao fazer isso. É lógico que não vai ser da noite para o dia que você vai se desapegar do passado. Não vai ser da noite para o dia que você vai extrair lições do passado. Às vezes precisa de muito pensar, de muita reflexão, muita ponderação para você extrair uma lição daquilo que te aconteceu. Uma lição que vai servir para a frente, né? Para lá na frente você lidar melhor com a vida, com as decisões, com as escolhas que você tem que fazer. Terceira dica para contornar a dezembrite. Driblar o desânimo. O que muita gente fala é que bate um desânimo nessa época, um desânimo de participar de confraternizações, um desânimo de sair para comprar presentes, um desânimo de planejar uma ceia, um desânimo de ir na casa de parentes para participar de uma ceia. Então a minha recomendação é a seguinte: não se afaste totalmente das comemorações, mas procure se cercar de gente agradável, de gente positiva, de gente que gosta de você, que aprecia a sua presença ali naquele momento, naquela confraternização, e interaja com essas pessoas o máximo possível. Sejam essas pessoas amigas, seja um namorado, seja parente, seja sua família, seja vizinhos, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, ontem eu estava conversando com um casal conhecido meu, aí ele falou assim, ó, já tem 15 anos que eu convido o casal tal para passar o Natal comigo. Porque eu sei que eles não têm parentes em Juiz de Fora e não podem ir para passar o Natal com a família deles, então eu convido eles para passar o Natal comigo. Já tem 15 natais que eles estão participando da minha casa. Então, assim, não são parentes, são amigos. E esse anfitrião sabe que o outro vai ficar sozinho, a família vai ficar sozinha, o outro casal vai ficar sozinho, é só o casal mais um filho. Então convida para ir para a casa dele. Então acredito assim, são pessoas que se querem bem, são amigos leais, que procuram fazer essa data ficar mais festiva, mais alegre, e fazer com que esse casal solitário não sinta tanta falta dos parentes que estão em outra cidade, que estão longe, com quem eles não podem passar o Natal. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Então, essa é a minha recomendação. Não se isole dessas festividades. Procure participar naquelas festividades com pessoas positivas, pessoas otimistas, pessoas que te querem bem, que apreciam a sua presença ali, que querem ver você feliz, querem te colocar para cima, tá? Quarta dica para você lidar com a tristeza do fim de ano. Envolva-se com doações e algum trabalho voluntário. Quando você pratica uma ação beneficente, quando você emprega, dedica seu tempo, quando você doa coisas suas para pessoas que necessitam do seu tempo e necessitam de objetos, de coisas, de brinquedos, crianças. Tem muita campanha aí para dar brinquedos para criança, tem muita campanha aí para dar uma ceia de Natal decente para idosos que estão em casas de residências de idosos públicas. Então isso é muito positivo. Praticar essa ação beneficente traz um bem-estar muito grande para a pessoa, dá significado nobre ao dezembro, ao momento, né? Então, isso vai potencializar o seu bem-estar, vai fazer você se sentir bem, vai fazer você se sentir satisfeita com você mesma por você estar doando algo seu para alguém carente, alguém que precisa, tá? Quinta dica é praticar a gratidão.
Mesmo que tenha acontecido muitas desgraças na sua vida em dezembros passados, procure olhar para tudo com foco, com o óculos da gratidão. O óculos da gratidão muda tudo. Vai mudar o seu foco da negatividade para a positividade. Vai mudar o seu foco do pessimismo para o otimismo. Vai mudar o seu foco da desesperança para a esperança. Então, as pessoas, já tem pesquisas a respeito disso, tem pesquisas mostrando que as pessoas que praticam a gratidão, elas são pessoas que apresentam melhor nível de espiritualidade, melhor nível de bem-estar e tendem a desenvolver menos sintomas físicos e psicológicos. Porque uma coisa puxa a outra, gente. A gratidão, ela puxa a positividade, ela puxa o otimismo. Não tem como uma pessoa ser grata se ela não é positiva, otimista e esperançosa. Não combina, não fica no mesmo, não fica no mesmo espaço. Gratidão e pessimismo. Não convive, não combinam, não ficam bem. Então, a gratidão, ela vai puxar vários outros sentimentos positivos e você vai aumentar o seu nível de bem-estar praticando a gratidão, tá? E sexta dica para contornar a tristeza de fim de ano é investir em seu autoconhecimento e, se necessário, buscar até ajuda profissional, tá? Esse autoconhecimento vai dar a você a possibilidade de conhecer seus limites, vai dar a você a possibilidade de conhecer suas necessidades, seu potencial, suas capacidades, vai fazer você olhar para as suas próprias ações com um olhar crítico, mas não crítico, com senso crítico, não com um senso de autocobrança, mas com um senso crítico e olhando para as suas ações como formas de encontrar mudanças na vida, né? Você pode olhar para as suas ações e se avaliar, olhando o que precisa mudar, o que está ruim, você precisa mudar. O que está bom, você deve reforçar e deve permanecer. Então, assim, com esse olhar, quando eu falo olhar crítico, é nesse sentido, de você separar o que é bom do que é ruim, procurar se desfazer das atitudes e dos comportamentos que são ruins, procurar modificar e procurar reforçar e manter os seus comportamentos que são bons e são favoráveis para você, tá? Então, eu não tenho dúvidas de que o autoconhecimento ajuda a mulher a lidar melhor com as frustrações, com as insatisfações, ajuda a mulher a equilibrar as emoções, os pensamentos e os comportamentos. E, como consequência, ela vai estar mais satisfeita consigo mesma, com as suas decisões, e vai ter mais facilidade de aceitar a vida que ela tem, a vida como ela é, como ela realmente é. Então, você pode se esvaziar através da fala com alguém de confiança. Pode ser uma amiga, pode ser alguém da sua família. Fale dos seus sentimentos, das suas angústias, fale dos seus planos. Fale das coisas que você pensa em remover da sua vida, das coisas que você pensa em manter e reforçar na sua vida. Fale com alguém que é confiável, tá, gente? Não quer dizer que você tem que falar suas coisas pessoais para qualquer pessoa, não. Você tem que escolher a dedo com quem você fala as suas questões pessoais. Ao falar, a fala, gente, ela tem um componente de cura. Ao falar, além da outra pessoa estar ouvindo com atenção, dando atenção para você e te escutando, você também se ouve falar e, ao se ouvir, você pode ressignificar situações que aconteceram na sua vida. Você pode enxergar algum detalhe que você não viu anteriormente. Quanto mais a gente fala numa situação, mais detalhes vão surgindo, mais ideias vão surgindo a respeito daquela situação, tá? E a última dica para você contornar a tristeza do fim de ano é ser gentil consigo mesma, tá? Não se force a nada, gente. Olha, antes de você pensar no fechamento do ano, por exemplo, no fechamento financeiro que você precisa fazer no final do ano, antes de você pensar no balanço que você precisa fazer das suas questões de vida, profissionais, antes de você pensar nos relatórios que você tem que entregar no trabalho, antes de você pensar nos diários, quem é professora, né, naquele monte de diários que você tem que preencher para entregar no fim do ano, para fechar o ano letivo, pense no fechamento que você tem que fazer com você mesma. Esse é o fechamento mais importante que você precisa fazer no mês de dezembro, no final do ano, né? Então não seja cruel e perversa consigo mesma. Seja gentil, valorizando cada conquista que você teve ao longo do ano de 2023, mesmo que tenha sido uma conquista que aos seus olhos foi uma coisa pequena, mas
é essencial, é vital, é sinal de que você não ficou no mesmo lugar. Uma conquista pequena que você teve sinaliza que você não ficou marcando passo no mesmo lugar, você avançou um pouquinho, você saiu do lugar onde você estava e foi para frente um pouquinho, né? Então não fique só enfatizando o que não deu para fazer, os pontos em que você errou, os pontos em que você falhou, as frustrações. Não fique só focando nisso não, tá? Procure valorizar cada pequena conquista. Não seja dura consigo mesma, seja branda em suas autoanálises, diminua a cobrança interna, diminua a autocrítica. E se você achar também que dezembro não é uma época boa para você fazer esse fechamento, essas reflexões sobre o ano que passou e um planejamento sobre o ano que está chegando, adie um pouco, deixe isso para frente, deixa virar o ano, deixa para você fazer isso no início de janeiro, diminua um pouco a pressão do dezembro, né? Não tem necessidade de você fazer isso tudo agora. O que for possível você adiar para o comecinho de janeiro, faça isso para você ter um fim de ano assim, sem pressão, mais leve, mais saudável e mais prazeroso, tá? Então, gente, se você conhece alguém que está passando por esse momento de tristeza de dezembro, de tristeza de fim de ano, de angústia, de saudade, respeite essa pessoa e seu sofrimento, tá? Não trate isso que ela está sentindo com descaso. Leve essa pessoa a sério e, sobretudo, sem julgamentos, tá? Ofereça seu ouvido, ofereça sua presença, ofereça o seu apoio, o seu suporte, sem ficar fazendo julgamentos a respeito do que a pessoa está sentindo, sem fazer censura, sem fazer repreensões. Às vezes você não precisa falar nada, só de você ficar quieta ouvindo já vai fazer um bem danado para aquela pessoa que quer falar dos sentimentos dela para você. Então, com essas informações que eu dei acima, essas dicas que eu dei para você contornar a dezembrite, você pode ajudar essa pessoa ou a si mesma. Se você está entristecida com a chegada de dezembro, tome atitudes para lidar com esse sentimento, né? Procure se programar, procure se planejar, procure desenvolver a gratidão, procure se envolver com trabalho voluntário, não seja rigorosa e cruel consigo mesma, aproveite cada minuto que você tiver de coisas boas. No mês de dezembro tem muitas coisas boas. Então, se você tiver um tempo de relaxamento, curta aquele momento de relaxamento. Se você tiver um banho demorado, curta esse banho demorado, faça alongamentos, ouça suas músicas preferidas, ore, né? Tem muita gente que se sente muito bem se refugiando na oração. Pratique a meditação, pratique exercícios físicos, faça conexão com a natureza, que é muito revigorante, e diga não aos excessos, tá, gente? Não com letra maiúscula. Diga não com letra maiúscula aos excessos. De que excessos eu estou falando? Excesso de comida, excesso de compras, excesso de consumismo, excesso de vaidade, né? Porque parece que o mundo vai acabar. Tem gente que em dezembro quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quer fazer unha, quer pintar cabelo, quer arrumar sobrancelha, quer fazer cílios, quer, né? Fazer limpeza de pele. Gente, você tem que fazer planejamento, você tem que... Tudo que é em excesso, né? Não estou dizendo que é errado fazer essas coisas, não. Estou falando dos excessos, tá, gente? Me ouçam, me interpretem bem, me entendam bem. Eu estou falando para você dizer não aos excessos. Porque é aquilo que eu acabei de falar agora mesmo aí com a Ivana. As festas ficam girando em torno desses excessos, né? Da comida, da bebida, do chester, do peru, do pernil, do lombo, do presente. Fica girando em torno do Réveillon. Fica girando em torno das compras, né? Aquela compração, compra, o consumismo. E o principal, a essência do Natal, o dono do Natal fica de fora, ou fica apagado, ou fica em último plano. Então, dê ao Natal o significado verdadeiro que ele tem, que é o nascimento de Jesus Cristo. Isso é o principal motivo de estar acontecendo o Natal. Essa é a principal razão de estar acontecendo o Natal. Então, se você souber tirar proveito desse mês, né, fazendo coisas boas para você mesma, dizendo não aos excessos e seguindo aquelas dicas que eu dei, algumas delas devem se aplicar a você, você vai ajudar seu corpo a produzir mais aqueles hormônios do bem-estar, aqueles neurotransmissores que eu já falei para vocês. Endorfina, serotonina, ocitocina, enfim, você vai produzir esses neurotransmissores e você vai ter uma maior sensação de bem-estar e prazer, atenuando grandemente a melancolia e a tristeza que você pode estar passando por ela.